Olá, chegamos no nosso módulo 12 da disciplina de hidráulica e, complementando o assunto da aula passada, nós falaremos um pouquinho aqui da aplicação do Teorema de Bernoulli a fluidos reais. Então, lembra que nós estávamos falando em fluidos perfeitos, né? O que seria um fluido perfeito? Aquele que escoa sem perda de carga, que escoa sem atrito com a tubulação, que não tem viscosidade, né? E nós sabemos que isso é um fluido, esse fluido ideal ele não existe, porque a própria água tem um pouco de viscosidade, a própria água tem perda de carga quando escoa, né? Então nós consideramos os fluidos perfeitos apenas para iniciar o nosso estudo, né, sem deixar ele muito complexo, e agora nós passaremos para o segundo passo, que é então considerar aí as características reais dos fluidos, né? Bom, então, considerando dois trechos de uma tubulação, de um ponto A a um ponto B, nós sabemos então que, mesmo em situações de mesmo nível, tá? Então, em mesmo nível, com o mesmo diâmetro, está lá o símbolo de diâmetro, o φ, né? O mesmo diâmetro em A e B, a mesma vazão, ou seja, se eu tenho a mesma área vindo do mesmo diâmetro no ponto A e no ponto B, então a velocidade será a mesma, né? Não tem vazamento, a vazão que passa por A e B é a mesma, o diâmetro é o mesmo, então a área de seção transversal também será a mesma, por isso a velocidade é igual, né? Então, lembrando que em nível a pressão é igual quando nós falamos de hidrostática, mas aqui está tendo movimento de água, a água está passando pela tubulação. Se tem velocidade, tem perda de carga, porque tem atrito com as paredes do tubo e mais aí algumas características da viscosidade. Então, nós sabemos que a pressão do ponto 1 para o ponto 2, ou do ponto A para o ponto B, ela é diferente, tá? Devido ao quê? Devido às perdas de carga, que nós chamamos de HF. Então, essas pressões serão diferentes do ponto A para o ponto B, porque há perda de pressão, tá? Perda de carga. E é aí que nós aplicamos, então, no Teorema de Bernoulli, nós consideramos a perda de carga de A até B. Então, vejam, o nosso teorema não mudou, as energias de pressão, velocidade e energia de posição, né? O potencial de pressão em relação à posição que o ponto está, mais alto, mais baixo, do lado A e do lado B, né? Então, dois pontos de referência de um trecho de tubulação, só que agora está somando ou subtraindo perda de carga. Vocês vão encontrar, eu deixei em vermelho aqui esse mais e menos, porque na verdade sempre nós vamos subtrair a perda de carga do lado B quando o fluxo de água é de A para B. Por isso eu coloquei aqui, ó, perda de carga de A para B e deixei em vermelho esse símbolo. Às vezes você encontra dessa maneira, que pode ser que está ganhando pressão ou perdendo pressão, mas sempre de A para B nós vamos subtrair, nós vamos perder pressão devido à velocidade da água, tá? Isso só quando a nossa tubulação estiver em desnível, né, descendo, você pode ganhar pressão, mas aí o HB e o HA estão aqui para nos dizer se está ganhando pressão ou perdendo pressão em relação à posição, à altura, tá? Então, basicamente, de A para B, se o fluxo de água é de A para B, sempre nós vamos perder carga, perder pressão, devido ao movimento de água. Estamos falando de hidrodinâmica. Ainda falando do teorema de Bernoulli, nós podemos aplicá-lo a bombas hidráulicas. Então, como que a bomba hidráulica entra aqui? As motobombas, né, que nós chamamos, o conjunto motor mais bomba, que será item aí, um item inteiro da nossa disciplina. Bom, então, supondo que nós temos uma determinada pressão nessa tubulação, esse volume de água, essa vazão está vindo a uma determinada pressão, nós podemos colocar uma motobomba aqui para fazer ganhar pressão, para aumentar a pressão. A vazão continua sendo a mesma, porque a bomba pressuriza o fluido e succiona dessa mesma tubulação. Então, a vazão de entrada é sempre igual à vazão de saída. Mas a motobomba ela permite colocar mais pressão nessa vazão, nessa quantidade de água, tá? E a isso nós chamamos de altura manométrica total da bomba, tá? Então, a altura manométrica total é o potencial que essa motobomba tem de empurrar água morro acima, ou seja, vencer um determinado desnível e vencer ainda as perdas de pressão intrínsecas da perda de carga, né? Pode estar em nível ou subindo, a perda de carga ela ocorre devido à velocidade da água na tubulação.
tá? Então, independente de estar subindo, descendo ou em nível, perda de carga é uma coisa, ganho ou perda de pressão porque está subindo ou descendo a tubulação é outra coisa, é energia de posição. Então, a altura manométrica total, a soma, além do desnível, ainda das perdas de carga devido a essas características que ocorrem dentro da tubulação. Então, o teorema de Bernoulli fica dessa forma, não se assustem, né? Ele está ficando cada vez maior, mas vejam que ele continua exatamente igual. A única coisa que, se eu tenho perda de carga de A para B, então, onde que eu vou colocar minha motobomba? Eu vou colocar aqui para ela compensar as perdas de carga. Então, a nossa altura manométrica total ela será exatamente a somatória de todas as perdas de carga que nós vamos ter. E é claro, vai depender da pressão final que a gente quer. Então, nós vamos aprender como calcular motobombas para os nossos projetos. Bom, falando um pouco de mecânica agora, gente, essa parte é muito interessante porque mecânica está em tudo, está presente em tudo na engenharia. E em mecânica, então, o watt, quem nunca ouviu falar de watt, né? Sempre que qualquer equipamento eletrônico aí nós temos na nossa casa, lâmpadas, geladeira, enfim, tudo tem uma potência em watt, não é? Então, o watt é uma unidade de potência, que equivale à potência desenvolvida por uma força de 1 newton aplicada a um determinado ponto que se move 1 metro por segundo. Newton nós já entendemos, já falamos bastante de Newton, né? A força equivalente a 1 newton. Então, imagina, um determinado ponto se movendo com uma força de 1 newton a 1 metro por segundo. Matematicamente, nós podemos simplificar dessa forma. Potência é igual a 1 newton vezes metro por segundo. Tá? Bom, então 1 newton vezes metro por segundo é igual a 1 watt. Então, o nosso 1 newton vezes metro por segundo é igual a 1 watt. Ok. Acontece que unidades de pressão, pode ser watt, pode ser HP, pode ser unidade de potência, desculpa, pode ser watt, HP, CV, dentre outras que nós inclusive já vimos, né? Acontece que convencionou-se chamar de potência em watt para equipamentos com energia elétrica, equipamentos que a potência é movida por energia elétrica. Quem nunca ouviu falar do horsepower, que é o HP, ou do cavalo vapor, que é o CV? Né? Isso a gente usa muito para motores a combustão, né? Principalmente motores a combustão. Então, você pode converter essas unidades e chamar um motor elétrico de HP ou CV, ou mesmo um motor a combustão, motor de carro, trator, chamar de watts de potência. Não tem problema nenhum, porque é só unidade de medida. Inclusive, é importante lembrar que muitas pessoas acham que HP é a tradução para o inglês de CV, e não é. São unidades diferentes. É que muitas vezes, por elas terem um coeficiente de transformação muito próximo de 1, acaba se adotando isso mesmo, mas não pense que se você tem um trator com motor de 120 cavalos CV, isso é 120 HP. Tá? Então, isso é um erro técnico de engenharia, são unidades diferentes. Você precisa saber se aquele valor está expresso em HP ou CV. Embora a diferença é muito pequena entre eles, isso é verdade. Bom, então nós podemos calcular a potência pegando o peso específico do determinado fluido, multiplicando pela vazão e multiplicando pela HMT total, lembra? A somatória do desnível que eu tenho que fazer essa água vencer, subir, né? A água tem um peso, então a somatória desse desnível mais as perdas de pressão devido à perda de carga. Então é o peso de água vezes a vazão que eu quero, né? O fluxo que eu quero, e mais esse desnível e perdas de carga. Então, a potência vai ser a resultante da multiplicação delas, elas são diretamente proporcionais. Quanto mais vazão eu quero, mais potência eu preciso. Quanto maior a altura manométrica que eu tenho que vencer, mais potência eu preciso. Tá? Então, nessa fórmula, se nós entrarmos aí com os valores de potência, ou melhor, se nós queremos os valores de potência em watt, nós temos que entrar com peso específico em newton por metro cúbico, tá? E aí lembrem-se, quanto que é o peso específico da água em newtons por metro cúbico? Nós sabemos que o peso específico da água é 1000, mas é 1000 kg-força por metro cúbico. Então, para passar para newton, lembrem-se, a diferença de newton é que Newton considerou a ação gravitacional, o 9,81, né, da aceleração gravitacional.
Então, o peso específico da água em newtons é 9.810 newtons por metro cúbico, tá? Então, só relembrando aí. A vazão em metros cúbicos por segundo e a altura manométrica total em metros, né? A gente coloca MCA, porque é metro coluna d'água, mas nós sabemos que basicamente a unidade é só o metro, só o M, né? Bom, então, trabalhando com essas unidades aqui, jogando as unidades só para a gente checar, 1 newton vezes metro por segundo, aí transformando, vejam, colocando as unidades de peso específico, newton sobre metro cúbico, vazão, metro cúbico por segundo, altura manométrica total em metros, então cortando metro cúbico com metro cúbico, sobra newton vezes metro por segundo, está aqui, né, só para confirmar. Bom, gente, então para falar um pouco de turbinas hidráulicas, estou trazendo fotos aqui de uma visita técnica, inclusive nós fizemos com a turma de hidrologia, numa PCH, uma pequena central hidrelétrica aqui da nossa região, fica na antiga Fazenda Campo Bom, hoje Grupo SLC, na divisa de Mato Grosso do Sul com Goiás, né? Então, no rio Aporé, tá? No rio da divisa. Aqui está um exemplo, né, da turbina, vejam as proporções aí perto das pessoas que estão aqui. O gerador, né, então a turbina move um eixo, que tem o gerador aqui, e só para vocês terem uma ideia de proporção, tá? Então vamos entender como que nós aplicamos o teorema de Bernoulli, ou melhor, como que nós calculamos, aplicamos a potência aqui, né? Então, supondo uma determinada represa, essa água poderia estar vindo em desnível ou em nível, o que vale aqui é a carga hidráulica, tá? Que vai empurrar essa água. A turbina tem uma capacidade de vazão e de gerar isso, de transformar essa capacidade em energia. Então, só para trabalharmos com números, vamos imaginar aqui uma altura manométrica de 10 metros, né? Uma carga hidráulica de 10 metros na entrada da turbina. Geralmente essas turbinas elas descarregam água nesse sentido, tá? Entra na horizontal e sai na vertical. Aqui ela estaria aberta, tá? Vocês estão vendo a parte interna da turbina, né? E aí então colocaria um cotovelo aqui, como se fosse uma curva que joga essa água para baixo, tá? Devolvendo para o rio. E aí supondo uma vazão de 100 metros cúbicos por segundo. Gente, só para vocês terem ideia, o que é 100 metros cúbicos por segundo? Deixa eu mostrar para vocês. Abrindo esse site aqui, ó, do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, tá, do governo, então nós temos a hidrotelemetria. Isso está dentro do site da Agência Nacional de Águas, da ANA. E aí vendo aqui, ó, vazão em metros cúbicos por segundo. Se nós pegarmos todas as estações fluviométricas, as estações que medem vazão de rio, né? Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, da PCH Alto Sucuriú, tá? No município de Chapadão do Sul. Vejam, em metros cúbicos por segundo, nós temos aí 92 metros cúbicos por segundo. Então, para quem não sabe onde fica, né? Tá aqui, ó, PCH Alto Sucuriú, próximo de Paraíso das Águas. Embora tá o nome ali é município de Chapadão, porque Chapadão do Sul, o município ainda passa aqui, a divisa, né, de município passa muito próximo aqui, ó, tá? Então, aqui ainda pega um pouco de Chapadão do Sul e, então, vocês quando vão para Campo Grande, por exemplo, vocês podem visualizar essa PCH, né, esse lago, o barramento aqui da PCH, do seu lado esquerdo, quando você vai de sentido Chapadão do Sul para Campo Grande, tá? Então é uma maneira aí de você ter uma ideia de grandeza desses volumes, né? 92 metros cúbicos por segundo, nós estamos em final de julho, então com certeza na época de chuvas essa vazão chega a valores ainda maiores, né? Então agora que a gente já tem uma noção do que é um rio que tem essa vazão de 100 metros cúbicos por segundo, vamos aos nossos cálculos, né? Potência, então, já vimos a fórmula, aplicando aí 1.000 kg/força por metro cúbico vezes 100 metro cúbico por segundo vezes 10 metros de altura, nós vamos cortar aqui metro cúbico com metro cúbico, sobrará para nós quilograma-força vezes metro por segundo, tá? Então, 1 milhão, né, tá gerando a potência de 1 milhão quilograma-força metro por segundo. Mas isso não está estranho, nós tínhamos falado que era em Newton para passar direto para Watt, né? Então eu fiz questão de deixar em quilograma-força aqui por metro cúbico, porque é o valor que a gente já está acostumado, a gente lembra que a água tem 1.000 quilos por metro cúbico, né?
Tem algum problema nisso? Não, é só continuar a transformação de unidades, porque isso aqui não está em watt, né? Como que eu passo para watt? Ora, ou a gente entra com o peso específico da água em 9.810 newtons por metro cúbico, ou transforma depois. Então, cada quilograma-força equivale a 9,81 newtons, que é que Newton considerou ação gravitacional, né? Então, eu pego aquele 1 milhão de quilograma-força vezes metro por segundo, faço a devida transformação de quilograma-força para Newton, teremos aí 9.810.000 newtons vezes metro por segundo, e Newton vezes metro por segundo é watt. Então, essa potência equivale a 9.810.000 watts. Bom, nós podemos ainda colocar esse valor, imagina a Itaipu, então, né? A Itaipu lá na Foz do Iguaçu, do Rio Iguaçu. Então, quanto que não deve gerar? Qual vai ser o tamanho desse número? O número de casas decimais que eu vou ter aqui, né? Número de casas, aliás, do número. Então, nós podemos colocar uma potência, né? 10 elevado à terceira, e aí eu diminuo o número, né? O número em si continua sendo o mesmo valor. 9.810 vezes 10 à terceira continua sendo 9.810.000. Mas quando eu simplifico, eu diminuo o número aqui, colocando a potência, nós podemos ainda chamar isso de quilowatts, né? 10 à terceira watts nada mais é do que quilowatts, que quilo é a potência de 10 à terceira. Olha que interessante. Então, o que é watt, o que é quilowatt? Exatamente a mesma coisa, só uma questão de grandeza do número. E ainda, ó, aqui eu estou colocando o ponto só para facilitar a separação de milhar, né? Mais a vírgula separador de decimal. Então, se nós quisermos diminuir ainda mais o número, mas manter a grandeza, o valor total dele sendo igual, né? 9,81 vezes 10 à sexta watts é a mesma coisa que 9.810.000 watts, né? Mas, colocando 10 à terceira, eu posso chamar isso de megawatts, tá? É por isso que, geralmente, quando a gente fala em valores de geração de energia de grandes hidrelétricas ou até PCHs, é muito usual usar megawatt. E quando eu estou falando de um consumo de um eletrodoméstico, que é um consumo muito baixo, nós falamos em watts, tá? É só uma questão de tamanho mesmo, de grandeza, tá, do número. Bom, mas até aqui nós calculamos a potência hidráulica, tá, gente? Essa fórmula é de potência hidráulica, a carga hidráulica, a capacidade hidráulica que eu tenho de gerar energia. Então, vamos supor uma eficiência de 80% de conversão da energia hidráulica para energia elétrica. Isso é uma característica de cada turbina, então isso é informado, né? E aí, só para a gente ter uma ideia, né? Essa potência, então, de 9,81 megawatts, se a eficiência de conversão é de 80%, nós teríamos, então, uma geração de 9,85, tá? E essa perda vai para onde? Geralmente, perda vai por perda de transmissão mecânica, que acaba gerando uma perda por calor. Então, a potência hidráulica convertida em energia, tudo é convertido em energia, lembra? O próprio teorema de Bernoulli não mostra para nós que tudo é energia, energia de potência, energia de pressão, energia de velocidade, energia de posição, né? E tudo na mecânica, então, é energia, e a energia ela só muda de formato, de forma, ela se converte, né? Então, nós temos aí a energia hidráulica, que para ser convertida em energia elétrica, tem algumas perdas, geralmente por energia térmica, calor, né, que é gerado ali. Isso vale para os nossos carros também. Motor a combustão tem baixa eficiência, geralmente por muita perda por energia térmica, né, por calor. Bom, isso aqui nesse caso vai depender aí das informações da turbina para sabermos se só essa perda é só de energia de potência mecânica ou ainda de outros tipos de perdas, né? Então é só para a gente entender um pouco melhor sobre mecânica aplicada à hidráulica e a turbinas, ok?